Shigaraki, o símbolo do ressentimento. Quando eu comecei a acompanhar o personagem, eu nunca liguei muito para ele, ou achei ele tão interessante. Sempre achei ele sem sal, muito raso e sem graça. Mas depois que fiquei sabendo de sua origem e de seus motivos, eu comecei a me interessar imensamente pelo personagem. Eu sempre tive uma queda por vilões, principalmente por bons vilões, e Shigaraki é um deles com certeza. Não só isso, como também sempre tive uma queda por assuntos filosóficos e psicológicos, e o tema ressentimento já chamava minha atenção há muito tempo, mesmo antes de eu me tornar um estudante de psicologia. Personagens como Caim, da história de Caim e Abel, despertaram o meu interesse e o meu fascínio, e me fazem querer entendê-los, estudá-los, compreendê-los. Eu devo dizer, antes de começarmos propriamente, que de forma nenhuma concordo com os atos de Shigaraki, ou dos seus seguidores, e acredito que outras soluções para os problemas que ele apontou deveriam ser exploradas. Com isso falado, a mente de Shigaraki, assim como suas filosofias, me fascinam, portanto irei dedicar esse vídeo inteiro para ele. Nem preciso falar que esse vídeo terá spoiler, certo? Se vocês não querem nenhum spoiler de Boku no Hero Academia, eu sugiro que vocês se retirem do vídeo. Com isso falado, podemos iniciar. Primeiramente, quem é Shigaraki? Shigaraki é um homem de 21 anos que demonstrou ao longo da obra uma personalidade bastante malevolente e perturbadora, partindo para a violência quando ele não consegue o que quer, ou nos momentos onde ele se depara com as pessoas que incomodam ele. Parte de sua personalidade se dá aos abusos e traumas da infância. Shigaraki teve um pai bastante rígido que não gostava dos sonhos do próprio filho, e constantemente projetava sua própria insatisfação com heróis em Shigaraki, que na época era chamado pelo seu nome verdadeiro, Tenko Shimura. O restante de sua família, apesar de ser amável com o pequeno Tenko, não reagia muito contra os atos do pai contra o filho, sendo bastante passivos em relação às atitudes do pai. As coisas pioram ainda mais para o Shigaraki quando ele desperta sua individualidade, matando a sua família no processo sem querer. Bom, pelo menos a maioria foi sem querer. Quando Shigaraki matou o próprio pai, ele estava cheio de intenção assassina e sentiu prazer quando o pai dele estava morto. Vale destacar que quando ele matou a família dele, ele também destruiu a própria casa no processo, tendo que vagar pela cidade em busca de alguém para ajudá-lo. Infelizmente nenhuma ajuda veio dos heróis ou das pessoas comuns, mas sim do maior vilão de todos, All for One. Ele o criou para ser o monstro que Shigaraki é hoje, incentivando seus instintos assassinos e impulsividade. Atualmente Shigaraki odeia quase tudo na existência, exceto algumas coisas. Ele deseja destruir tudo, e odeia quase tudo que respira, querendo arruinar a sociedade atual que adora o All Might. E isso foi visto por muitos leitores e leitoras como uma motivação superficial, antes de descobrirmos sua origem que veio depois de muito tempo no mangá. Hoje vamos analisá-lo e explicar por que ele é o símbolo do ressentimento. Rejeitado pela sociedade. Todos nós crescemos em sociedade e buscamos a aceitação de várias pessoas ao longo da vida. É muito raro encontrarmos pessoas que vivem bem com sua solidão, já que a vida dentro do rebanho é mais confortável. Durante nosso crescimento, quando estamos sem família, na escola, no trabalho ou na rua, experimentamos a aceitação ou rejeição das pessoas. E dependendo de como você apresenta as suas ideias e a si mesmo, você vai ser aceito sem problemas em sociedade. Humanos têm tendências a aceitar melhor certas coisas. Certos humanos vão crescer para ser populares e bem-sucedidos, ganhando mais atenção das pessoas, sendo mais amados, mais protegidos, mais cuidados e mais admirados. Isso é um padrão que você enxerga mesmo entre as crianças que praticam essas dinâmicas em seus pequenos jogos sociais. Certas crianças serão mais populares do que outras, ganhando mais brinquedos, mais atenção, mais amigos e etc. E esse tipo de criança tem mais chances de crescer para ser alguém respeitado em sociedade, sendo mais aceita na infância, na adolescência, na fase adulta e na fase idosa. Por outro lado, existem os indivíduos que experienciam a dor da rejeição durante a vida inteira, nunca sendo bem recebidos e sempre sendo ostracizados por X motivos. Talvez seja pela aparência, pelo comportamento, pela personalidade e etc. Quem nunca foi excluído de um jogo, de um jantar, ou foi escolhido por último, ou até mesmo nunca foi escolhido por ninguém? Os pesquisadores descobriram, por exemplo, que a rejeição social não precisa ser explícita para acionar um mecanismo de dor do cérebro. Apenas ver uma foto do seu ex-parceiro, ou mesmo um vídeo de rostos de desaprovação, ativa os mesmos caminhos neurais que a dor física. Roy Baumeister é um cientista social que passou 30 anos estudando autoestima, tomada de decisão, sexualidade, livre-arbítrio e pertencimento.
Em uma série de experimentos conduzidos com colegas desde o final da década de 1990, ele descobriu que, após a rejeição social, as pessoas se tornam mais agressivas, propensas a trapacear e assumir riscos, e sem vontade de ajudar os outros. Isso não te lembra do Shigaraki? Shigaraki foi rejeitado pelos heróis e pelas pessoas quando ele precisava de ajuda. Eles rejeitaram os erros e as falhas do seu sistema, que é falho, as empurrando para debaixo do tapete, como se esses erros não existissem. E vivendo extrema dor e agonia, Shigaraki rejeitou a sociedade de volta, sendo um dos motivos que leva a ele querer destruir tudo e todos no seu caminho. Me responda por que eu deveria ajudar aqueles que me rejeitaram, aqueles que não estenderam as mãos para mim. Por que Shigaraki, ou por que qualquer pessoa, iria querer ajudar aqueles que o rejeitaram? E isso é uma boa pergunta de se fazer. A rejeição não precisa vir da família, ou mesmo de pessoas que você conhece, para causar danos. Nem precisa ser particularmente aberta e direta. Em formas insidiosas, ela se esconde no próprio tecido da sociedade. Nessa sociedade de heróis e vilões, onde os heróis precisam manter as aparências de salvadores benevolentes e sem falhas, eles necessitam demonstrar essa persona para que aqueles que devem ser salvos não caiam em desespero pela ideia de que nem sempre eles podem ser salvos por alguém. Isso se refere à insuficiência humana, mas vamos falar dela mais à frente. Continuando, a rejeição é péssima e pode fazer com que o rejeitado siga caminhos antissociais devido ao sentimento de não pertencimento. É como um certo provérbio africano diz: a criança que não se sente abraçada pela vila vai queimá-la para sentir o seu calor. Uma coisa interessante é que os atentados em escolas feitos por estudantes geralmente são causados por pessoas que experienciaram forte rejeição social. Abre aspas. Esses atiradores, em particular, não são necessariamente solitários. Eles são pessoas que fracassaram em se juntar ao grupo. Fecha aspas. Disse Robin Kowalski, professor de psicologia de Clemson University. Então, rejeição social é um dos pilares que sustentam o ressentimento de Shigaraki contra a realidade. E agora vamos para o outro pilar. Insuficiência humana. A verdade pode não ser tão libertadora como alguns podem pensar. Falar a verdade não é por si só, acredito, um ato nobre ou libertador, considerando que ela pode machucar aqueles que não estão prontos para ela. Certas verdades são informações quase que puramente desagradáveis, onde indivíduos não sabem exatamente o que fazer com elas, uma vez que são aprendidas. Entre as infinitas verdades que existem no mundo humano, há aquela atormentadora verdade sobre a insuficiência dos seres humanos. Quanto mais você encara a insuficiência de sua própria existência, mais difícil fica de não se tornar cínico, amargo e ressentido. Isso acontece por essa verdade ser quase que uma rua sem saída, onde o ser humano que a contempla não pode fazer nada além de aceitar as implicações de tal verdade. E como você, um ser pequeno, insuficiente, ignorante e imaturo, poderia viver despreocupadamente nessa realidade tão conturbada e absurda, uma vez que aprende sobre a realidade de sua insuficiência? Bem, nós vamos chegar nesse ponto mais adiante. Essa não é só uma verdade desafiadora por fazer o homem confrontar a sua própria insuficiência diante de seus diversos problemas internos e externos, mas também é desafiadora por não ser algo que demonstre alguma utilidade ou ser trazido para a consciência do ser humano. Com que fundamento poderia eu dizer que a verdade é melhor que o mundo de aparências que pintamos para nos sentirmos melhor? O ser humano, para evitar confrontar a realidade de sua situação absurda no mundo, pinta-o à sua vontade para manter sua sanidade intacta perante os absurdos da vida na Terra. É isso que acontece com a gigantesca maioria das pessoas que são confrontadas com a verdade sobre as suas insuficiências. O ser humano busca a todo momento reprimir as verdades que são muito inconvenientes para eles, criando mentiras que tornam a realidade mais palatável. O homem comum não quer passar o tempo todo pensando no fato de que existem milhões de pessoas passando fome neste exato momento. Ele não quer pensar que existem várias pessoas que são mortas por vilões e não são salvas pelos heróis. Para evitar olhar demais para o abismo, o homem comum se distrai com aquilo que é fútil ou com mentiras sofisticadas, inventadas para aliviar a angústia criada por existir nessa realidade conturbada e sem significado aparente. Quantas vezes meus colegas acadêmicos se negaram a ler os mesmos livros que eu, pois estavam com medo do conteúdo presente em cada um dos livros recomendados por mim? De fato, a tendência dos seres humanos, até onde eu sei, é a de ficarem mais deprimidos quando enfrentam questões perturbadoras e trágicas. Mas isso não significa de forma nenhuma que cada ser humano que se depare com os vários abismos que existem por aí vão ficar completamente desesperados e nihilistas como o Shigaraki, pois existem aqueles que já possuem um propósito claro e forte em suas vidas, que permite com que eles passem por momentos de adversidade sem caírem no profundo desespero nihilista, como o Todoroki ou o Shoji, que tiveram vidas difíceis, mas superaram seus problemas.
Continuando, a questão sobre a insuficiência humana é aquela que muitos procuram evitar confrontar. Ah, que maravilha tudo seria se esse mundo fosse tão justo e belo ao ponto de nos permitir salvar essas pessoas que são esquecidas pelos heróis. Ou melhor, que beleza seria se fôssemos suficientes o bastante para salvar todos que estão prestes a ir de encontro com o abismo. Isso não seria fantástico? Mas a sociedade é composta por pessoas insuficientes e não dá para salvar todos. E essa falha que é inevitável na sociedade com heróis é mais um dos pilares que sustentam o ressentimento do Shigaraki pela realidade. Ressentimento. Quem nunca sentiu essa emoção, que rasga seu peito como uma navalha, que queima o seu interior como se você tivesse engolido um metal incandescente? Shigaraki sente isso constantemente, por não ter sido salvo, por não ter sido aceito, por ter sido tratado mal pelo seu pai, por matar a sua própria família, pela sociedade ser falha, pela arbitrariedade da realidade. Shigaraki é cheio de ressentimento narcisista que impulsiona ele em direção à clássica rota da vingança. Algo de ruim aconteceu com ele, algo bem ruim, e isso faz dele uma vítima da realidade cruel em que vivemos. Não é uma surpresa que ele seja ressentido até o âmago. Não seria mais estranho se ele não fosse? Como as pessoas conseguem não se sentir ressentidas quando estão no fundo do poço? Se bem que ressentimento nem sempre atinge aqueles que sofrem em demasia. Pense nos personagens de Boku no Hero com suas vidas complicadas e difíceis, e verá que existem aqueles que tinham todo motivo para serem vilões ressentidos, narcisistas e vingativos, mas escolheram outras rotas. O caminho da autopiedade é o mais aparente em sua situação de desespero, e é compreensível que pessoas como Shigaraki sigam esse caminho, porque de certa forma, nós todos somos vítimas da realidade absurda e assombrosa que de certa forma tenta nos matar constantemente. Parece que tudo conspira contra você. Parecia que quase tudo conspirava contra o Shigaraki. Seu pai o tratava mal por ter um sonho, sua família era passiva e fazia vista grossa para as atitudes do pai. Quase toda sua família foi morta por ele por acidente. Seu mentor e salvador é um sociopata perigoso e manipulador que quer tomar o seu corpo. Seus companheiros são todos mal ajustados e possuem quase tanto ressentimento quanto ele. A sociedade em que ele vive é falha e ele sofre perante tal verdade. Quando você olha dessa forma, você começa a compreender o porquê dele ser do jeito que ele é, cheio de ressentimento contra tudo.